Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, por aqui é a parte da manhã. Eu acabei de levar o Luca lá fora pra perua, né? Então ele já foi pra escola, eu já estou aqui na minha rotina, né, do dia a dia. Acordei cedo, tomei meu banho, me arrumei pro dia, fiz meu devocional, cuidei de mim, fiz as manutenções aqui, né, na parte da manhãzinha, né, que são coisas que não levam tanto tempo, não fazem tanto barulho, e agora que eu vou começar aqui o batidão da casa, né. Eu tô pensando, gente, em fazer agora cedo pro café da manhã de Samuel, uma cesta de café da manhã, com as coisas que tem aqui em casa, bem simples, mas eu tô querendo agradar o Samuel, sabe? Fazer algo gostoso pra ele. Vocês sabem que eu sempre monto a mesinha de café da tarde pro Luca quando ele chega da escola. E por conta do Samuel chegar da escola na hora da janta, não tem como montar uma mesona de café da tarde, né? Eu faço bolo, bolinho de chuva, compartilhei com vocês aqui, né? Nos vlogs anteriores aí, né? Bolinho de chuva, fiz surpresa pra ele. Sempre faço uma coisinha aqui e ali, mas hoje eu quero fazer especificamente isso pra ele, né? Então, vamos ver como vai sendo. Eu vou compartilhando com vocês por aqui, né? Até mesmo antes dele acordar, eu quero fazer isso, né? E levar pra ele. Lide, mas vai ser uma cesta de café da manhã igual que compra? Não. Vai ser com as coisas que eu tenho aqui em casa, mas o que vale é a intenção, né, gente? Vocês sabem que eu sou dessas, né, que gosta disso, gosta de agradar, gosta de fazer receitinha, gosta de fazer isso, aqui, deixar tudo prontinho pra pessoa. Então isso é de mim, né? E hoje, gente, também nos tempos aqui, né, é, que cantar, né, e salmodiar o Senhor no dia de hoje, porque hoje nós vamos pegar o carro, gente. Contei pra vocês no vlog anterior, né, sobre essa novidade. Quem não viu, dá uma olhadinha depois que terminar esse vídeo no vlog anterior, tá? Que eu contei pra vocês isso e hoje é o dia, né? Então o carro ficou na revisão, tudo certinho. Então hoje a gente vai pegar e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, eu tô correndo aqui também para cumprir com as minhas obrigações na parte da manhã. Hoje eu tenho que lavar as pecinhas da geladeira, né? Semana passada eu só limpei a geladeira, passei um paninho, porque já tava ok, porque semana anterior àquela eu já tinha lavado, então era só manutenção. Como da semana passada foi manutenção, dessa vez eu tenho que lavar. Pra semana que vem ser manutenção, entende? Então hoje eu tenho que fazer isso, né? Eu coloquei aqui, gente, no organizador de papel higiênico, todos os papéis higiênicos, gente, do jeitinho que eu já gosto de colocar ali no suporte. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, né? Eu acabei de fazer a manutenção aqui do banheiro, então tá ali, ó, aquele lenço umedecido que eu mostrei pra vocês também, que fica com um desinfetante, né? Então eu acabei de fazer a manutenção aqui no vaso, então já vou ter que colocar o lencinho aqui, ó, aqui, aonde que eu deixo, né, a cestinha com as coisinhas, né, de banheiro, tudo certinho aqui, né? Então, eu já vou colocar aqui. Aqui está a roupa do Lu passada para ele trabalhar, que eu já passei de manhã. Já passei também a roupa dos meninos que tá ali, né? Olhei o caderno de Samuel. Aqui tá o papel higiênico, ó, que eu já vou dar dica para você. Então, eu tenho que fazer reposição aqui pro dia. E aí, já vou falar para vocês aqui, né, como que eu deixei, né? Aqui está, né, a roupa do Samuel passada para a escola que eu passei. Já vou falar para vocês sobre isso. E aqui eu também já tinha comentado, né, que eu tô deixando um cestinho aqui com os produtos de higiene que ele tem que usar pra ir pra escola, porque ele só lembrava de passar o creme de pele, né? Aí eu esqueci o desodorante, eu esqueci o perfume, eu esqueci o tênis pé, então já deixei aqui, ó, bem óbvio pra ele o que ele tem que usar, né? Ele foi acrescentou o pente também, então já tá aqui pra ele poder usar pra ir pra escola hoje, então já passei junto com as roupas da casa, né? Só não passei do Gustavo porque não teve necessidade, que já tem bastante lá pra mim de reserva. E aqui estão os papéis higiênicos, ó, vocês sabem que eu gosto de deixar ele já assim, ó. Tá vendo? Nesse formatinho aqui, ó. Eu faço esse enfeitezinho aqui nele, tá vendo? Eu faço outros também, mas o que mais uso é esse. Pra deixar enfeitadinho mesmo, gente. Coisa de dona de casa, né? No caso, eu aqui eu gosto de fazer isso. Se a dona de casa não gosta de fazer isso, não tem problema, né? Eu gosto. E aí eu já peguei todo o estoque de papel higiênico que fica ali, ó. E já fiz isso. Então, agora eu só vou colocar ali, né? Agora aqui, ó. Eu só vou tirar esse aqui que tá, ó, em uso. Eu vou tirar. Vou colocar esse daqui embaixo e esse daqui aqui em cima. Então, esse aqui tá usando agora e esse daqui fica de reposição. Coisinha boba.
talvez seja, mas eu me importo com isso. Então eu já fiz, já deixei aqui tudo certinho e já coloquei papel higiênico ali. Tava querendo falar com vocês a respeito da roupa do Samuel e incluindo também, gente, algo que vai servir como dica aí também para você que é mãe, né? E também pai, né? Que tem que ficar mandando a criança fazer várias vezes a mesma coisa. Aqui em casa, vocês sabem que eu dou função para os meninos, né? Cada um tem as suas coisinhas para poder fazer e não é porque são meninos que eu não ensino. Então, o Samuel já sabe fazer arroz, o Lucas sabe fazer arroz. Então, o Samuel aprendeu a fazer arroz, gente, ele tinha 10 anos. O Lucas, gente, com 6, ele já sabia fazer arroz. Então, de acordo com a idade dele, obviamente, quando eu vou ensinando alguma coisa assim, eu sempre fico em cima, sempre faço primeiro, depois eu ensino um dia, outro dia. Não é falei e outro dia tá fazendo. Não. Inclusive, tem algumas coisas que já estão documentadas aqui no canal, né? E tem coisas que eu ensino também que não estão documentadas, mas que eu falo pra vocês aqui. Então, desde fazer uma comida, uma mistura, passar uma roupa, tudo ele sabe. O Samuel, por exemplo, sabe passar a roupa dele. Mas por conta das provas que ele estava tendo na escola, as coisas, né, que estava tendo na escola, eu me dispus a dar essa força pra ele, né? Porque é legal quando você tá assim atarefado, alguém vem ali te dá uma força, te ajuda de alguma forma, né? E aí não é uma questão de interesse de eu vou fazer pra você porque eu sei que você vai fazer por mim, não, é uma questão de você realmente, ó, poxa, a pessoa tá sendo legal comigo, vou ser legal também, vou ajudar, né? Vou dar uma força ali, não que às vezes a pessoa que não está sendo prestativa com você e você tá vendo a pessoa passando necessidade de alguma coisa, você vai falar assim, não me ajudou, então eu não vou ajudar. Isso fala muito mais sobre você do que sobre outra pessoa, sabe? Então a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Mas o caso aqui que eu tô falando com vocês Samuel tava cheio de coisa pra poder fazer. Eu falei, não, vou dar uma força pra ele, vou passar a roupinha da escola dele, né? E aí tava passando. Agora já passou, né, essas semanas de prova dele, e aí eu poderia deixar ele passar a roupinha dele. Mas eu falei, não, né, como ele dá muita força aqui pra mim com o Gustavo, né, me ajuda bastante aqui, e eu gosto de fazer isso, né, tô fazendo. Mas se por acaso eu não quiser fazer, ele sabe fazer. Eu lembro, gente, que eu já ouvi muita piadinha a respeito de ensinar meninos a fazer as coisas, né? Ah, ensinando menino a lavar louça, ensinando menino a fazer comida, nossa, mas, sabe, meio que tirando, assim, um barato de mim porque eu tava fazendo isso, que isso era coisa de menina. Agora para e pensa, quando eu tava de cesárea aqui, mal podendo fazer as coisas aqui em casa, que já passou por cesárea sabe como é. Eu já fiz 3 e eu sei bem, tenho, né, lugar de fala, né, nessa questão, porque eu sei como é que é. Mesmo, né, no primeiro dia, gente, quando eu cheguei do hospital, eu tava ali varrendo, tentando varrer, porque eu queria voltar à minha rotina, sabendo que ia ser difícil e tudo mais, por conta, né, era o primeiro dia, mas eu tava querendo me encontrar, sabe? Mas mesmo que eu não quisesse fazer aquilo, gente, nem deve, você deve repousar, né? É, eu teria ajuda aqui, como eu tive, né? Então para e pensa, se eu não tivesse o suporte do Luke, sabe, fazer uma comida, lavar uma roupa, que foi isso que ele fez. Ele fez comida, lavou roupa, limpou casa, fez feira, fez compra, tudo, gente, tudo. Pensa que tudo que eu faço aqui ele fez. Lavou o banheiro, lá fez comida, fez compra, cuidou de menino também de madrugada, passou roupa, dobrou roupa, lavou tudo, tudo. Se ele não tivesse interessado em fazer, eu estaria pedindo ajuda para quem? Minha mãe, infelizmente, é falecida, né? Por mais que eu pudesse chamar e, graças a Deus, pessoas iriam me ajudar, eu precisava do Lu aqui, né? Então não tem como ficar ligando, fulano, me ajuda aqui. O fulano, não, ele tinha que me ajudar. Porque também é filho dele, vocês entendem? Então eu teria que ficar pedindo ajuda. Então ele seria um marido folgado de ou tudo pedir ajuda pra mãe dele, ou eu, se minha mãe tivesse que pedir ajuda pra minha mãe, e é uma coisa feia, porque você tem alguém que pode te ajudar, tá? Você não fez sozinha. Tem alguém ali que participou daquilo, então tem que participar também, né, da correria do dia a dia. E se eu também não tivesse ensinado o Samuel a fazer um arroz? Quando o Lu voltou, né, daquela semaninha que ele pôde ficar em casa, quem que fez a comida? Quem que foi que trocou o Luca, levou o Luca na perua pra mim? Quem que foi que me ajudou na questão do Gustavo? Quem que foi que passou a própria roupa pra escola? Quem que foi que deu conta das coisas da cara também? O Samuel, por quê? Porque eu ensinei. Se eu tivesse falado assim, não, é realmente, né? Não é coisa de menino aprender a fazer comida, fazer essas coisas, né? Gente, eu estaria muito encrencada, mas muito, se eu tivesse dado ouvido pra esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. Eu sempre falo pra eles assim, ó, por mais que vocês tenham condições de fazer
alguém te ajudar, né, tendo dinheiro para poder pagar essas pessoas, saibam fazer, porque vocês nunca vão ficar dependentes de ninguém para nada. E além de vocês ser um suporte para a esposa de vocês no futuro. Então, se vocês têm dinheiro para poder fazer, não custa nada você saber fazer. No dia que você não quiser fazer, no dia que você não quiser pagar para fazer, você sabe fazer. E no dia que você casar, você não vai ser aquele marido folgado que vai estar no sofá e sua esposa vai estar lá com o menino gritando, comida para fazer, roupa lá, e sobrecarregando a sua mulher porque você não teve interesse de aprender ou porque sua mãe não te ensinou a fazer. Então, não tô falando de você pegar um moleque, colocar avental no moleque. Não. É você ensinar o básico, fritar um ovo, passar uma roupa, fazer um arroz, um feijão. É tão feio isso, ai, não sei ver tão... Gente, isso hoje em dia tá acontecendo com as meninas também. Os pais não estão ensinando as próprias meninas, porque hoje em dia são eles que estão tomando conta dos pais, são eles que estão liderando a casa. Então você tem que tomar do seu lugar de pai e mãe. Não, você vai aprender isso aqui sim, né? Você precisa aprender a fazer isso. Então, se eu não ensinasse, como que eu estaria? Se eu tivesse ouvido essas pessoas que estavam ali, e não mudou nada na questão deles ser meninos, tá em nada. Eles só acrescentavam para a vida deles. Quando a gente vai resolver alguma coisa, quando eu estava na consulta do Gustavo, de pré-natal, quando hoje em dia a gente tem que ir no pediatra resolver alguma coisa, Samuel chega aqui já tá com o arroz pronto. E, gente, eu não tô falando que, nossa, meu filho é o alecrim dourado. Não, eu tenho que chamar atenção, tem que às vezes tirar celular, tem que fazer isso, aquilo. Não tô falando que é o perfeito, não. Uma criança como qualquer outro adolescente, como qualquer outro que eu tenho que chamar atenção. Mas eu tô falando de coisas pra fazer assim como a gente não é perfeito. Você pode saber fazer mil coisas, ser o adulto pro max. Você tem que ser chamando a atenção do seu chefe ou de alguém, porque a gente não é perfeito, né? Mas a questão que você sabe fazer, a questão que você já ensinou a fazer, vocês entenderam? A coisa também foi que vai servir como dica pra vocês que eu quero dizer aqui agora. O Luca tem a função dele de tirar o lixinho do banheiro, né? Assim como o Samuel tem a funçãozinha dele. E aí, gente, o Luca ontem esqueceu de tirar o lixinho do banheiro. Então ficou a sacolinha que eu já deixo penduradinha ali pra ele lembrar que ele tem que tirar o lixinho do banheiro. E aí ele esqueceu. E eu falei com ele ontem, o Luca tem que tirar o lixinho do banheiro. E ele esqueceu. Eu poderia acordar ele hoje da escola e falar: menino, você é burro, você não viu, você tá cego, você não tá vendo que tava ali a sacola? Vai trocar esse lixo! Ou bater nele. Eu seria o quê? A desequilibrada. A partir do momento, gente, que a gente bate, que a gente esperneia e grita, a gente tá mostrando que a gente é desequilibrado. Você não faz isso com seu chefe quando você é chamado a atenção. Você não faz, porque você sabe que vai te apertar de alguma forma. Tenho certeza que coisa que você ouviu, a forma como você apanhou, até hoje você lembra. Aí você pode falar pra mim: não, mas se eu não tivesse apanhado, feito isso, aquilo outro, hoje eu não seria quem eu sou, não. Você poderia ser quem você é hoje, e até melhor também, né, como ser humano, se também isso não tivesse acontecido. Então, assim, não é uma regra. Eu também não tô aqui pregando uma regra pra você, é o meu método, tá? Tô aqui compartilhando aqui no meu diário virtual a minha forma de pensar. Então, não tô aqui falando, faça isso, faça aquilo, porque vocês já sabem disso, né? E aí, eu poderia ter feito isso. E aí, o que eu fiz? Falei: Luca, olha só. Ontem eu te falei que você tinha que trocar o lixinho do banheiro, você precisava trocar o lixinho do banheiro. Se você não troca esse lixo do banheiro, fica aqui, né, um cheiro ruim no banheiro, porque é lixinho de banheiro, então a gente depende da sua funçãozinha pra trocar, né, o lixo. Ok, ele foi, trocou, né, o lixo do banheiro. Mas o pulo do gato tá aqui. Às vezes, a gente, como pai e mãe, fala assim: nossa, eu já cansei de falar 1000 vezes que eu tô falando pra esse menino, pra essa menina tirar a carne do congelador, tirar o brinquedo do chão, fazer isso, fazer aquilo. Eu já tô cansada de falar. A partir do momento que você fica lembrando toda vez o seu filho do que ele tem que fazer, ele se acomoda. Por quê? Porque você tá pegando duas responsabilidades. De ficar tendo que colocar ali o que a pessoa tem que fazer e ficar lembrando a pessoa. Então, quando você fica lembrando ela ou ele, você fala assim: não, se eu esqueci, minha mãe vai me lembrar. Não, se eu esqueci, meu pai vai me lembrar. Então, o que você tem que fazer para isso parar de acontecer? Você tem que pegar e falar assim: ó, fulano, assim que você acordar, você vai fazer tal coisa. Então, você já tira aquilo de eu vou fazer quando eu quiser. Então, o Luca, ele sabe que ele tem que acordar cedo e a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa, tirar o lixinho do banheiro. Então, ele sabe que aquela hora é a hora da responsabilidade dele cumprir com aquilo. Eu não deixei o dia inteiro vago para ele fazer aquilo. Muitas vezes a gente erra por causa disso. Fulano, tira o cocô do cachorro ou o cocô do gato, limpa tudo. Ele vai fazer, ela vai fazer na hora que quiser, porque não tem um horário para fazer aquilo. Ó, tal hora você tem que fazer tal coisa, tal hora você tem que tirar. Pode acontecer, às vezes, de você lembrar mais de uma vez? Pode, mas não vai ser 500 vezes mais. A pessoa vai saber o que ela tem que fazer. A hora que a gente tem, gente, para poder
colher os frutos daquilo que a gente ensinou, é a hora da adolescência, da pré-adolescência. Como aconteceu com o Luca, como ele tá tendo responsabilidades agora, e eu estou plantando essa semente de responsabilidades dele de acordo com a idade dele, agora pode acontecer de eu falar 1, 2, 3 vezes para ele fazer tal coisa, mas eu estou plantando. Tem coisas que hoje em dia eu não preciso mais falar para Samuel, porque já foi plantada como está sendo plantada no Luca hoje, tá? Então, assim, quando você tá lidando com uma criancinha que tem que ter responsabilidade, seja guardar um brinquedinho, né? Tudo de acordo com a sua idade. Você tem que ter paciência, dependendo da idade dela, com aquilo que ela tá fazendo. Então, assim, eu não vou chegar gritando com o Luca, porque eu sei que ele é uma criança que eu estou plantando. Ele sabe que ele tem que fazer. Se precisar falar mais de uma vez, eu vou falar, mas não vai ser 500 vezes, porque já sabe a hora que ele tem que fazer isso, ele vai direto fazer aquilo. Agora, se fosse com o Samuel manda você vai ao chão. Aí o Samuel vai lá, esquece, vai ao chão. Samuel manda você vai ao chão. Talvez seja algo que faltou lá atrás, a responsabilidade dele. Ou porque ele não fazia, eu fui lá e fiz pra ele, né? Ele falou, já que minha mãe tá fazendo pra mim, eu vou fingir que eu esqueci, ou então deixa lá que ela faz. Não, então não faz. Eu poderia muito bem ter pegado o lixinho que deu bem e trocar. Falei, não vou trocar, porque é responsabilidade dele, tem que ter responsabilidade. Começa desde pequeno com essas pequenas coisas. Então ele pegou, sabia que era com ele, eu poderia ter feito isso ontem, não fiz, e ele trocou hoje. Mas eu poderia ter feito. Né? Aí tô irritada, eu vou fazer. Aí ele fala, não, minha mãe tá fazendo, eu vou fingir que eu esqueci, eu vou, né? E ela vai fazer. Ou então eu ficar louca, o lixo. Luca, o lixo. Luca, o lixo. Não, Luca, assim que você acordar, a primeira coisa é o lixo. Eu não preciso ficar lembrando Luca, o lixo, Luca, o lixo, Luca, o lixo, várias vezes. Isso serve pro seu filho pequeno, pro seu filho adolescente. Tenha mais paciência com as crianças menores, de acordo com a idade delas. Aquilo que você tá falando pra elas fazerem, porque você tá plantando. Você não planta um pé de alguma coisa hoje, amanhã já tá florescido. Não vai florescer lá na frente, na adolescência. Vai começar a cumprir aquilo ou não. E você vai ver o fruto lá na frente. Não valeu a pena não ter tirado o lixo. Valeu a pena não ter varrido o chão. Valeu a pena ter deixado ele cumprir. Valeu a pena não ter saído batendo, gritando. Sido desequilibrada. Por quê? Porque eu falei que tal hora ele tem que fazer tal coisa. Não é tal hora ele tem que estar na escola? Tal hora ele não tem que estar no serviço. Então, tal hora ele sabe que tem que fazer tal coisa. Responsabilidade desde pequeno, sabe? Tirou o lixinho do banheiro. Pronto. Poderia ter gritado, ter batido, ter feito 1000 coisas. Não fiz. Só falei isso pra ele. Já dei um método para vocês aqui, né? Se você trabalha fora e você tem que delegar a função para quem tá na sua casa, como adolescente hoje em dia vive com o celular na mão, crie um grupo aí na sua casa, para as pessoas que precisam te ajudar nas coisas da sua casa, já que você passa o dia inteiro fora, o grupo da organização. E antes de você sair para trabalhar, manda mensagem. Fulano tirar a carne do congelador, fulano colocar a roupa para lavar, fulano não sei o quê. As pessoas não ter como falar que não viu, porque estão no celular. Entendeu? Tá no grupo de conversa, então vai ver que você mandou a mensagem. Aí durante o seu almoço você fala assim, fulanos, cumpriram a missão? Fizeram o que tem que fazer? Aí você lembra uma vez só, você não vai ficar lá, meu Deus, eu mandei falei pra você, é de manhã pra você tirar essa carne, você não tirou, agora é 7 horas da noite, como que eu vou fazer a comida? Cria um grupo. Fulano fazia isso, fulano fazia aquilo. Ah, não quero criar grupo, Lídia, ou então trabalho em casa, põe na geladeira escrito, fulano isso, ciclano aquilo, beltrano aquilo. Entende? Para as pessoas saberem o que tem que ser feito, sabe? Parece uma coisa meio assim, tudo tem. Às vezes o óbvio precisa ser dito, às vezes uma roupa que se coloca ali com produto de higiene para criança passar, é você que tá dirigindo, é você que tá aí no volante desse carro aí. Então, assim, tem coisas que são óbvias, mas você tem que explicar. E depois, você não vai precisar explicar mais, porque eles não sabiam o que tem que fazer. Então, começa a plantar hoje para você colher depois. Como ficou? Eu falei que ia fazer uma cestinha, mas eu preferi fazer um bowl, né? Coloquei aqui, ó, um bowlzinho com algumas coisinhas que ele gosta de tomar café. Fiz esse miminho pra ele, né? Com as coisinhas que ele gosta. Vou colocar ali do lado da onde ele tá dormindo, né? Da cama, pra ele poder acordar e ter uma surpresinha aqui, ó. Então fica como dica pra vocês fazer pro filho de vocês também. Em datas comemorativas também fazer. Vai ali comprar uma coisinha que seja baratinha, mas que a pessoa goste, monta aí numa xícara bonita, que seja maior, num bolzinho, super funciona, tá vendo? Então ficou dessa forma aqui, ó, o mimosinho dele pro café da manhã.
Chegamos aqui, o carro tá bem aqui na nossa frente, né? A gente vai pegá-lo agora, o Lu foi ali acertar as últimas coisas. Aí o Luca veio junto com a gente, né? O Samuel não pôde vir porque o Samuel tá na escola, estuda na parte da tarde, mas tá o Lu, o Luca, o Gustavo e eu, né? Então a gente já vai deixar esse carro aqui, né? Falei pro Lu, nossa, que saudade que vai dar, mas assim, gente, é aquela saudade, mas ao mesmo tempo a gente tá com o coração em paz, né? E aí vai ficar só a saudade mesmo pelo tempo que ajudou a gente, né? Lembro que a gente pegou esse carro aqui, eu tava grávida de 8 meses do Luca, então ajudou a gente a fazer todas as nossas correrias, sabe? De ir pra médico, isso e aquilo. Então, que nem eu comentei aqui quando a gente veio aqui, né? Carro pra gente não é luxo, é uma necessidade, né? Então vai suprir muito a nossa necessidade. E agora a gente vai deixar ele aqui e vai, né, ser feliz com o outro também. Outro dia por aqui, e vocês viram aí, consegui mostrar um pouquinho pra vocês, né? Óbvio que mais pra frente eu vou mostrando mais, né? Um pouquinho mais o carro, mas quis compartilhar um pouquinho com vocês, pra vocês também aí compartilharem com a gente, né? Desse momento, né? Já estou aqui então no outro dia, né? Já fiz muita coisa por aqui, já cuidei das coisas. E agora eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, porque como eu falo sempre, quando acaba uma rotina, começa outra, e é o que vai acontecer, né, depois que eu me despedir aqui de vocês, tá bom? Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece o joinha para poder avaliar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, mas se você já for inscrito ou inscrita também, muito obrigada pela sua presença aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.